Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa aqui da Energias do Brasil, NBR3, Código de Negociação, EDP Brasil. É uma empresa que vocês têm pedido bastante, eu abri uma enquete aqui no YouTube recentemente, vocês votaram para eu fazer a análise dela. E também recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a melhor empresa de geração, transmissão e distribuição na nossa Bolsa de Valores. Claro, e obviamente na minha opinião. Então se vocês ainda não assistiram, assistam lá, eu falo bastante sobre a diferença desses três setores, quais são as peculiaridades das empresas de geração, de transmissão e de distribuição, como que cada uma dessas empresas ganham dinheiro nessas diferentes atuações. E também nesse vídeo eu falo do caso da NBR3, que é uma empresa que atua tanto na geração quanto na distribuição, quanto na comercialização de energia e agora vem expandindo bastante, principalmente até 2022, no setor de transmissão. Então acredito que ela vai ser uma empresa muito diversificada, as quatro formas de atuação das empresas da Bolsa, e eu acredito que seja uma boa opção de investimento por longo prazo, junto com as outras empresas que eu falei lá no vídeo. Então depois vocês vão lá assistir para vocês terem uma compreensão mais completa do setor de energia elétrica aqui da Bolsa. Então vamos ali para o computador, que eu tenho certeza que a análise vai ser muito mais proveitosa. Normalmente eu faço análises completas lá no computador. Então pessoal, vamos começar aqui pelos dados gerais da empresa. As informações aqui são referentes ao fechamento de 29/7/2019. Código de negociação da empresa é NBR3, a empresa chama EDP, Energias do Brasil S.A., setor utilidade pública, segmento subsetor energia elétrica, segmento de listagem novo mercado, que é o segmento dentro da B3, onde a empresa atende a vários outros requisitos, além do que é estabelecido na lei das SAs, que é a lei 6404, dando mais governança corporativa para a empresa e, portanto, tendendo a dar uma melhor condição para o acionista minoritário ser acionista da empresa no longo prazo. Valor de mercado da empresa de 11,7 bilhões, é uma mid-cap, né? Não é uma empresa tão grande assim. Eu, pessoalmente, considero empresas abaixo de 10 bilhões de reais de valor de mercado small caps, falando de mercado Brasil, entre 10 e 50 bilhões mid-cap, entre 50 e 100 milhões uma large cap, e acima de 100 milhões uma mega cap, né? São algumas classificações de tamanho de mercado, uma classificação bem genérica, bem subjetiva, mas é importante a gente saber que ela é uma empresa pequena na bolsa. E quando a gente tem empresas grandes como Vale, Bradesco, Itaú, com valores próximos ou até maiores do que 300 bilhões de reais, a gente tem a EDP aqui pequenininha com 11,7 bilhões. Mas de qualquer forma isso não é necessariamente negativo, né? Conforme a gente já viu em vários outros vídeos aqui do canal, não necessariamente uma empresa porque ela é pequena, ela é um investimento ruim para o longo prazo. É só você saber onde que ela está nessa estratificação. Cotação das ações quando eu gravo esse vídeo aqui, esse vídeo R$19,30, lucro por ação de R$2,17 por ação, um yield de 4,1%. O que isso quer dizer? Quer dizer que os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses divididos pela cotação equivalem a 4,1%. Lembrando que a empresa tem um payout baixo, ou seja, ela distribui uma parcela pequena dos resultados para os seus acionistas. Ela distribui 36% desse lucro por ação para os seus acionistas. Então, aproximadamente, a empresa deve estar distribuindo aí um dividendo de 70 centavos por ação, 80 centavos por ação, que comparado aos R$19 dá um yield de 4,1%. Isso porque ela é uma empresa de crescimento, né? Ela retém a maior parte do lucro líquido para reinvestimento em crescimento. Não é à toa que ela teve um crescimento do lucro nos últimos 2 anos de aproximadamente 50%. Esse é um lucro bem expressivo, porque a empresa vem investindo bastante nos últimos anos. Não deve ser um lucro consistente até os próximos anos, né? A empresa espera ter um crescimento do lucro ali de aproximadamente 12% ao ano em média para os próximos anos. Empresa de energia elétrica, né? O setor elétrico ele basicamente é distribuído em geração, distribuição e transmissão. Geração é a parte que você transforma algum tipo de energia, seja solar, seja energia por movimentação, no caso das turbinas eólicas ou das turbinas hidrelétricas, ou a parte das termoelétricas, que é uma combustão na maioria das vezes, tem a combustão a carvão. Então você vai utilizar algum tipo de energia para transformar em energia elétrica. Isso é o setor de geração, são as usinas de energia. A parte de transmissão é a parte que leva a energia da usina para os grandes consumidores, né, para os grandes centros, para as grandes regiões metropolitanas, para elas serem consumidas lá através da distribuição, ou seja, a distribuidora ela pega da subestação até o consumidor final na maioria das vezes. Então o setor naturalmente alavancado devido à forte previsibilidade do fluxo de caixa, juros da dívida baixa e muito potencial de expansão.
né? A empresa basicamente ela expande já sabendo qual que é o retorno futuro ou já sabendo de forma muito próxima qual vai ser o seu retorno futuro, né? Quando a empresa compra uma usina hidrelétrica, ela tem uma ideia de quanto que ela vai conseguir vender. Muitas empresas fazem a venda em leilões de 10, 20 anos, então você já tem uma previsibilidade de fluxo de caixa futura, você sabe qual que é a manutenção daquela usina, no caso de geração, então você tem uma aproximação muito boa do seu retorno daquele investimento. Mesma coisa com transmissão, mais ainda você sabe já qual que é a receita anual permitida daquela linha, basta a empresa saber qual que é o investimento que ela vai fazer através do leilão de aquisição daquela linha, como também quanto que ela vai usar para manter, quanto que ela vai usar de recurso para manter aquela linha durante o período de concessão. A parte de distribuição ela é um pouco mais complexa, ela tem algumas questões regulatórias que seguram, né? A gente tem dois tipos de ajustes de tarifas que a distribuidora pode passar para os consumidores, uma tarifa que é reajustada a cada 5 anos e uma outra tarifa que costuma ser reajustada anualmente, basicamente pela inflação. Então a gente tem uma grande previsibilidade, talvez a parte de distribuição seja a mais imprevisível de todas, a parte de transmissão a mais previsível e a de geração no meio do caminho, porque a gente tem a questão do GSF, que a gente precisa entender antes de avançar aqui na análise da empresa. Só para a gente entender aqui, a gente está falando de 23 empresas quando a gente fala de empresas de energia elétrica, empresas com liquidez para a gente ser sócio na bolsa, e a Energias do Brasil, ela está ali mais ou menos no meio, né? Ela tem 11,6 bi de valor de mercado, se a gente classificar as empresas aqui por tamanho. Maior empresa Eletrobras, depois Engie, depois CPFL, CEMIG, Neoenergia, Energisa, Equatorial, Transmissora Paulista, Copel e Energias do Brasil. Então, se você quiser ter acesso a essa planilha aqui, basicamente é só você cadastrar o seu nome e seu e-mail que eu mando essas informações e várias outras de todas as empresas listadas na bolsa. Então, você pode filtrar, pode conhecer melhor a dinâmica do setor, quais são as empresas que são envolvidas, para fazer um grande filtro para começar a sua análise. Então é o primeiro link da descrição. É um setor com bastante empresa, né? A gente tem 23 empresas na bolsa aqui do Brasil e 320 bi de valor de mercado. Então é importante a gente entender a questão do GSF, principalmente como que a energia é gerada e comercializada antes da gente começar a análise da empresa propriamente dita, para a gente conseguir entender. Eu também já fiz um vídeo de análise completa do setor elétrico, como que o setor elétrico funciona. Vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem depois, então entre lá, que é um vídeo super complementar a esse daqui. Mas basicamente no Brasil a gente tem o que a gente chama de ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que é um órgão responsável pela coordenação e controle das operações das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, que a gente chama de SIM, e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ou seja, o SIM basicamente é um sistema integrado que compõe todas as usinas de geração de energia que sejam razoavelmente grandes e as linhas de transmissão que ligam essas usinas aos grandes centros consumidores. Então, o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotermoeólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é constituído por 4 subsistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte. A interconexão dos sistemas elétricos por meio da malha de transmissão propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinergéticos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade. Bom, esse daqui é uma grande foto do Sistema Interligado Nacional. Então a gente tem as grandes bacias hidrográficas, que são esses pontos azuis, né? Não são as usinas, são as bacias hidrográficas, ou seja, as bacias onde a maioria das usinas está instalada, e aqui a gente tem as linhas de transmissão. Então por que é importante a gente entender isso? Porque na parte de geração, que é a principal fonte de receita e de geração de resultado operacional da EDP, a gente tem uma boa parte sendo feita pela parte de geração, e a geração tem algumas peculiaridades, porque quem faz o despacho das usinas é o ONS, o Operador Nacional do Sistema, ou seja, o governo, através do ONS, ele faz o despacho de algumas usinas hidrelétricas e segura outras de acordo com as chuvas. Ou seja, está chovendo muito numa região, aquela usina é despachada muito, e está chovendo menos em outra região, ele segura e transfere a energia entre essas usinas. Então, o que a empresa que é dona de uma usina, ela recebe de energia para vender, não é o tanto que ela produziu.
Ou seja, o sistema ele gera energia e distribui proporcionalmente ao tamanho das usinas para todo mundo. Então todo mundo recebe proporcionalmente a energia que o sistema gerou. Se você tem uma usina que é capaz de gerar 10 gigawatts-hora por mês, por exemplo, de energia, você vai ter, vamos supor que o sistema todo gerou 80%, o proprietário daquela usina vai receber só 80%, independente do tanto que a usina específica gerou. Isso para você ter o controle dos mananciais e um uso sustentável da energia em cada uma dos fios, né, dos fios de água. Então é importante ter esse controle para você não ter nenhuma região com a usina sendo despachada o tempo inteiro sem ter chuva recorrente para permitir isso. Para a gente ter uma ideia da matriz de geração aqui no Brasil, em 2018, né, a gente tem uma boa parte vindo de hidrelétrica, até 2023 ainda vai ser a maior parte da nossa matriz energética. Depois termos a gás e GNL, eólicas, termo a diesel, termo a carvão, biomassa, solar, nuclear e outras. Então essa daqui é a nossa matriz energética aqui no Brasil. Então o ANS ele faz o despacho das usinas hidrelétricas e termoelétricas que são conectadas no Sistema Interligado Nacional. As empresas detêm participação tanto em hidrelétricas como termoelétricas, como é o caso da EDP, como é o caso da ENGIE. A ENGIE eu também já fiz um vídeo de análise completa dela, vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem depois. E as empresas elas comercializam essa energia que é gerada através da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É como se fosse uma bolsa de valores de energia elétrica. Vários players geradores querendo vender, vários players querendo comprar, e no meio a gente ainda tem as comercializadoras, que são as empresas que muitas vezes intermediam os negócios entre as geradoras e os clientes consumidores. Então a Câmara de Comercialização atua como operadora do mercado brasileiro de energia elétrica, voltada à viabilização de um ambiente de negociação competitivo, sustentável e seguro de energia. A CCE basicamente ela tem o mercado livre e o mercado cativo. O mercado livre é quando você, gerador, encontra uma ponta, né? Uma empresa que precisa consumir, você faz a venda direto para aquela empresa. A gente faz isso através do Mercado Livre, costuma ser 18% mais barata a energia e 60% da energia do Brasil que está nos grandes consumidores é negociada no ambiente do Mercado Livre. E o mercado cativo normalmente é o grande varejo e os leilões, normalmente as distribuidoras de energia que compram energia no mercado cativo, e a gente também tem o mercado spot, que são as negociações à vista, né? Que tem o PLD, que normalmente é utilizado para liquidar as diferenças do que ficou faltando em um determinado período. Então é muito importante você assistir depois o vídeo onde eu trato exclusivamente sobre o GSF e sobre toda essa dinâmica para complementar ainda mais a análise desse vídeo. Eu trouxe aqui um embasamento genérico para a gente conseguir falar da EDP, que é o foco do vídeo, mas não deixe de assistir depois o vídeo sobre o setor elétrico. Então a gente tem a CCE, que faz a energia chegar nos consumidores finais, seja através das distribuidoras que compram no mercado cativo, na CCE, ou seja através dos grandes players que compram no mercado livre. O GSF, basicamente eu comentei no começo do vídeo, é o que a gente chama de Generation Scaling Factor, que é quanto que as usinas de geração que estão no SIN, no Sistema Interligado Nacional, geraram em função daquilo que elas poderiam gerar. Isso é quanto que o sistema conseguiu gerar em função do tanto que ele poderia gerar, e basicamente quando ele está abaixo de 1, ou seja, abaixo de 100%, é porque o sistema hídrico não conseguiu abastecer toda a demanda. Quando ele é igual a 1, é porque o sistema conseguiu abastecer toda a demanda, e o SIN, nesse caso, realiza o despacho de energia elétrica das termos, né? O que acontece? Quando a gente tem o SIN, ele prioriza o despacho de usinas hidrelétricas, porque as usinas hidrelétricas, elas, além de serem mais baratas, elas são mais limpas, né? Depois que você já fez a usina, você praticamente não tem muito impacto naquele ecossistema. E as usinas termoelétricas, elas poluem, emitem CO2 na maioria dos casos. Então, o SIN prioriza o despacho de energia hidrelétrica, que é mais barata. Quando a energia hidrelétrica não é o suficiente para abastecer a demanda, porque conforme você vai tendo demanda, o SIN vai despachando, né? O SIN ele não tem nenhuma bateria. A grande bateria do SIN de armazenamento de energia é o nível dos reservatórios. Ou seja, conforme a demanda por energia vai aumentando, o SIN automaticamente vai despachando.
Conforme a demanda baixa, o SIM para de despachar e as reservas vão aumentando, né? Você vai fazendo um estoque de água que no final do dia é como se fosse uma bateria. Então, quando o GSF é menor do que 1, quando o sistema hídrico não consegue abastecer de forma sustentável toda a demanda, o SIM realiza o despacho de energia elétrica das termos. E as usinas térmicas geram uma energia mais cara, aumentando o preço da energia no mercado à vista. E o GSF está estruturalmente abaixo de 1 nos últimos anos e as empresas somente com hidrelétricas estão se descontratando e empresas com usinas termos estão se protegendo naturalmente. Eu dei esse exemplo aqui porque basicamente a EDP e a ENGIE, como elas têm um pouco de termoelétricas, elas ficam um pouquinho mais contratadas. Mas o que a maioria das empresas faz? Elas pegam e se descontratam. Ou seja, se a empresa pode vender 100 unidades de energia e ela não está recebendo 100 porque o GSF é menor do que 1, o sistema está produzindo só 80, então a empresa só vai receber 80 para vender. Se ela está contratada em 100, ou seja, se ela está vendendo toda a energia e está recebendo só 80%, ela tem que ir no mercado à vista comprar a energia que majoritariamente vai estar sendo gerada pelas termoelétricas mais caro para conseguir honrar aquele contrato de venda que ela fez. Então um caso famoso da STT também ali em 2016 sofreu muito por causa disso, porque basicamente a STT na época era só hidrelétrica e era uma empresa quase 100% contratada. Então as empresas estão fazendo isso, elas estão se descontratando. Como a gente consegue ver aqui, ó, trimestralmente o GSF, a gente vê, ó, que no terceiro TRI de 2018 o GSF veio em 58%, né? Ou seja, o sistema hídrico só conseguiu gerar 58% da energia que foi demandada. E no primeiro TRI de 2019 a gente teve um aumento do GSF, né? Porque o quarto trimestre, o primeiro trimestre, ele é o trimestre de mais chuvas aqui no Brasil. Então a gente tem naturalmente o GSF subindo, mas depois voltando para os patamares menores. Isso até tem uma briga jurídica gigantesca, porque o GSF é calculado em cima de um valor que supostamente, se o clima estiver mudando, vai ter que mudar o cálculo, porque senão vai ficar estruturalmente para sempre o GSF menor do que 1. Enfim, é uma discussão bem complexa. Eu entrei em profundidade nessa discussão no outro vídeo que eu falei para vocês verem de energia elétrica. A estratégia de contratação da EDP, basicamente ela está em 2019 19% descontratada, ou seja, ela só está vendendo 80% do que ela em tese conseguiria gerar, porque o GSF estruturalmente está aí na casa dos 80%, 90%. Então, para ficar segura, ela se descontrata, não vende essa energia. Se o GSF vier alto, melhor, se não, ela vai ficar descontratada. Setor privado, capacidade instalada própria. Só para a gente entender onde que a EDP está aqui, a gente tem a ENGIE como maior player de capacidade instalada própria privado, ou seja, o maior player privado é a ENGIE, que também tem ação na bolsa, é GIE3. A gente tem a STT com 3.3 gigawatts de potência de capacidade própria, também tem ação na bolsa, TIET 11 através das units. Neoenergia entrou na bolsa tem pouco tempo. A gente tem também aqui a EDP ficando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em sétimo lugar em tamanho de empresa de porte de geração de energia. Basicamente a gente pega aqui a EDP bem pequenininha, né? Nem aparece no gráfico quando a gente considera a Eletrobras, que é um player estatal hoje, mas aqui é só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando de geração de energia da EDP. Isso aqui é a composição acionária da empresa. Então a empresa ela é controlada pelo grupo EDP, que é controlado pela EDP lá de Portugal, é uma empresa europeia, então ela é uma subsidiária de uma empresa multinacional, da mesma forma como é a ENGIE, tá? E aqui a gente tem os grandes grupos de empresa, né? Cada linha de transmissão é feita dentro de uma empresa própria, então aqui em transmissão a gente tem a participação da empresa em várias linhas de transmissão, a parte de distribuição também, a parte de comercialização, a parte de serviço e a parte de geração. Então a gente consegue ver que a empresa ela é uma holding, né? Ela é uma holding que tem participação em várias outras empresas e os projetos dela rodam dentro dessas empresas que estão embaixo dela. Basicamente a empresa tem geração, a maior parte do resultado dela a gente já vai ver que vem em geração. Então foco em usinas entre 100 megawatts e 1 gigawatt em 6 estados diferentes. Vocês conseguem ver aqui na imagem da direita. A empresa tem algumas usinas na região norte, na região centro-oeste, na região sudeste. E basicamente é isso. Aqui na Bahia também tem, ali na divisa da Bahia com Tocantins, também tem uma usina de geração. Distribuição em 2 estados.
3,5 milhões de clientes, 23,6% de participação em ativo integrado, que no caso é a Celesc, né? Ela tem a participação minoritária aqui na parte de distribuição. Mas distribuição, basicamente, a empresa tem as operações dela no Sul e no Sudeste. Transmissão, a empresa tem em 5 estados, lembrando que a maioria das linhas de transmissão elas ainda estão em construção e vão terminar de ficarem prontas em 2021, 2022. Então a empresa ainda não gera muito resultado de transmissão, mas vai ter uma receita bem expressiva, conforme eu falei no começo do vídeo, é a parte do setor elétrico que tem maior previsibilidade nos resultados. E a empresa também atua como comercializadora, né? Ela também faz essa intermediação. Ela tem uma área de comercialização que procura quem quer comprar, procura quem quer vender energia, fecha o negócio e recebe um comissionamento por isso. Então, o EBITDA da empresa em 2018, ele é basicamente geração hídrica e geração térmica. Em segundo lugar, distribuição e em terceiro lugar, a gente tem comercialização de serviços. E só 1% do EBITDA da empresa em 2018 veio de transmissão. A ideia em 2022 é transmissão representar 22% e a gente ter um leve rateio dessa participação em relação às demais atividades da empresa. Então a gente consegue ver que o resultado operacional da empresa durante um bom tempo foi aqui até 2016 basicamente geração e distribuição. A parte de serviços e outros que entra aqui, a parte de comercialização começou a ficar um pouco mais relevante a partir de 2017, mas mesmo assim é uma parcela muito pequena ainda do EBITDA. E a gente tem aqui a parte de transmissão começando em 2019 e aumentando progressivamente até 2022 conforme as obras forem ficando prontas. Força de Porter aqui, rivalidade entre os concorrentes, eu coloquei razoavelmente alta, né? Eu coloquei aqui em laranja, em amarelo, né? Não é nenhuma força muito evidente, nenhuma fraqueza, porque os concorrentes eles negociam energia, a energia no final do dia é uma commodity, mas muitas vezes a empresa negocia essa energia em leilões, em prazos muito longos, então você já tem a venda da energia sendo feita, já contratada por vários anos subsequentes. A gente tem aqui ameaça de novos concorrentes, eu botei que é uma força porque é difícil você constituir uma empresa para trabalhar tanto na parte de geração, quanto na parte de transmissão, quanto na parte de distribuição. Normalmente são grandes players, você não tem uma facilidade muito grande de novos entrantes. Poder de negociação com os clientes, basicamente eu coloquei aqui como uma força intermediária de Porter, né? Porque, de novo, ela vai fazer a venda é uma commodity, né? Tanto faz de quem que o player está comprando, mas novamente você tem os contratos muito longos, então a empresa acaba amarrando esse risco de não conseguir renovar os contratos com os clientes, né? Você tem um prazo muito longo de contratação do serviço. Poder de negociação com os fornecedores eu coloquei intermediário porque os fornecedores são os grandes fornecedores de equipamentos, então você tem, por exemplo, as turbinas com um custo muito alto de manutenção, e são poucas empresas que fornecem as turbinas, então as empresas também têm poucos clientes. A própria WEG é uma fabricante de usinas tanto eólicas quanto usinas hidrelétricas. WEG3, código de negociação, também tem análise dela aqui no canal. Então é uma força intermediária porque é um produto específico, mas ao mesmo tempo ela não tem um poder de barganha tão grande porque tem poucos fornecedores, né? Ameaça de produtos substitutos, eu coloquei aqui como uma força intermediária, porque a princípio energia não vai ser substituída tão rapidamente, né? A gente precisa de energia para sobreviver, mas a forma como a energia pode chegar para o consumidor final pode mudar nos próximos anos. Lembrando que, por exemplo, a energia solar, que tem os modelos de geração distribuída que a gente vê na casa de várias pessoas, usinas e tudo mais, a EDP também atua com a fabricação e com o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, da mesma forma que a Engie. Então essas empresas elas acabam atuando também nessa área, mas a grande concentração de produtores de energia pode ir diminuindo ao longo dos próximos anos conforme a tecnologia for evoluindo. A matriz SWOT aqui, então vamos ver as principais forças internas da empresa. Coloquei aqui a diversificação da matriz energética, né? A empresa tem tanto geração termoelétrica quanto geração hidrelétrica. Ela tem uma controladora multinacional, que no caso é a EDP Internacional, e a gente tem a diversificação nos segmentos, ou seja, ela até 2022 vai ser bem diversificada em geração, em transmissão, em distribuição. Eu diria que é até a empresa mais diversificada, mais equilibrada nesses 3 pilares na nossa bolsa. Algumas fraquezas internas da empresa, da porta de dentro para a empresa. A gente tem a renovação das concessões, tanto das usinas de geração quanto das linhas de transmissão. A gente sabe que isso já foi um problema lá em 2015
2015, se eu não me engano foi em 2015 que teve uma MP que a Dilma soltou, que gerou um grande estresse nas empresas que estavam renovando as suas concessões de geração de energia. E quando a empresa for renovar os contratos, pode ser que ela não consiga continuar explorando aquelas usinas nas mesmas taxas que ela tem hoje. Então a gente tem sempre esse risco de renovação de concessão. Operação com partes relacionadas, toda empresa que tem um controlador que atua da mesma forma tem esse risco de operação com partes relacionadas, ou seja, a empresa vender uma operação para sua controladora ou a empresa comprar uma operação ruim da controladora por um preço não tão interessante. Então a gente tem esse risco de operação com partes relacionadas. E também o risco de fechamento de capital que eu coloquei aqui porque a controladora dela tinha a intenção de fechar o capital na bolsa lá na Europa, só que isso acabou sendo barrado. Enfim, as coisas ainda continuam tudo com capital aberto, mas talvez se a empresa fechasse o capital lá fosse um primeiro movimento para depois fechar o capital das suas subsidiárias. Não se sabe isso ao certo ainda, mas isso estava sendo especulado quando a empresa informou, mas de qualquer forma era um fechamento de capital da sua controladora na bolsa lá na Europa, então isso ainda estava bem distante da EDP Brasil e ficou mais distante ainda com o cancelamento do fechamento de capital. Oportunidades externas, basicamente crescimento em transmissão que a empresa quer fazer. É muito importante a gente entender que empresas de geração, transmissão e distribuição, elas costumam não ter muito espaço para crescer de forma orgânica, ou seja, ela só consegue crescer através de novos investimentos. A empresa só consegue crescer de forma inorgânica, ou seja, fazendo novos investimentos, novas aquisições de usinas, de linhas de transmissão, e tem uma dificuldade muito grande de crescer de forma orgânica, porque ela já tem muitas vezes o fluxo de recebíveis fechados para aqueles projetos que ela tem, tanto de geração quanto de transmissão. A parte de distribuição, ela tem uma margem um pouco maior, porque você acaba sempre conseguindo melhorar a eficiência no quesito distribuição. Tá? Mas em geral, empresas de energia elas não conseguem crescer muito sem ser através de novos investimentos, de novas compras. Normalmente as empresas de geração e de transmissão elas crescem através de emissão de dívida e emissão de novas ações, ou retendo capital, como é o caso da EDP, que vem retendo o lucro para fazer as novas aquisições, mas ela não consegue crescer em cima da base que ela já tem de usinas. Renovação das concessões são as principais ameaças externas e dificuldade de crescimento orgânico, conforme eu mencionei aqui anteriormente. Nível de antifragilidade da empresa, eu coloquei aqui concessões longas, setor perene, ela atua no setor perene, controlador multinacional que acaba tendo pele em risco, ou seja, ele tem uma participação bem relevante na empresa de mais de 50%, é pouco provável que ele faça um movimento que vá prejudicar muito a sua controlada. Normalmente a gente vê empresas com controladores com participações pequenas gerando esse tipo de problema. E o risco de operação controladora aqui eu coloquei como intermediário, então uma empresa bem antifrágil na minha avaliação, uma empresa que atua nos 3 setores, tem muitas empresas, muitas usinas de geração, muitas linhas de transmissão, algumas distribuidoras, então ela tem o risco dela também bem pulverizado e a sua geração de caixa também bem pulverizada. Então, só para a gente ter uma ideia aqui de uma mini DRE da empresa, vamos colocar assim, demonstração de resultado do exercício, a gente tem aqui a parte de geração com resultado de 312 milhões, geração hídrica, geração térmica 500 milhões, distribuição 1,7 bi, comercialização quase 1 bi e transmissão uma receita bem baixa ainda, porque ela acabou de terminar a primeira linha de transmissão dela e as outras ainda devem terminar nos próximos anos. Então aqui é interessante a gente conseguir ver que a parte de geração hídrica, ela querendo ou não, apesar de não ser a que gera mais receita, inclusive das 4 grandes linhas de operação dela é a que gera menos receita, mas é a que gera o maior resultado operacional, porque é a operação que tem maior margem. A gente consegue ver, por exemplo, distribuição, que ela receita 1,8 bi quase para gerar 189 milhões de resultado no final do dia. Então geração térmica tem uma margem intermediária, geração hídrica tem uma margem boa, alta, e a parte de distribuição tem uma margem bem baixa. A parte de comercialização menor ainda, então uma receita grande e uma margem operacional bem pequena, porque na parte de comercialização ela está só intermediando o negócio. E transmissão a gente praticamente não tem nada de resultado ainda. No final, o lucro líquido das operações ela é bem parecido, porque apesar da margem ser maior na parte operacional da parte de geração hídrica e de geração térmica, a gente tem a maior parte do endividamento da empresa nessas linhas. Então a gente vê que o resultado financeiro ele é bem mais pesado,
tanto na parte de geração hídrica quanto na parte de geração térmica. Distribuição a gente também tem aí uma dívida mais um pouco menor. E também a gente tem depreciação e amortização, que tem que botar como custo, né? Então a gente acaba fechando ali perto dos 75 milhões o lucro líquido dessas 3 operações. E a gente tem comercialização gerando um lucro líquido para a empresa de quase 28 milhões. Em relação ao endividamento da empresa, a empresa tem uma alavancagem razoavelmente baixa, principalmente por ser uma empresa do setor de energia que tem uma previsibilidade muito alta dos seus recebíveis, né? Ela tem uma dívida líquida e EBITDA de 2 vezes, ou seja, a dívida bruta dela menos o caixa que ela tem equivalem a 2 vezes o resultado operacional, né? O EBITDA. Ela teria que gerar 2 anos de resultado operacional para zerar a sua dívida. Esse indicador, ele a partir de 3,5, 4 costuma começar a ficar alto. A partir de 3 eu já acho que é moderado para alto. Eu diria que uma dívida líquida sobre EBITDA para a EDP, que ainda tem um aumento bem alto de recebíveis por causa da linha de transmissão, uma dívida moderada para baixa. E a dívida dela deve aumentar bastante aí nos próximos anos, conforme ela for tomando os investimentos das linhas de transmissão. Conforme a gente consegue ver aqui, cada lote desse daqui é uma concessão que ela ganhou de exploração de transmissão, essa tabela aqui embaixo, né, esses quadrados aqui embaixo. Então a gente consegue ver que lote 7, 14% do CAPEX foi executado, lote 1, 32% do CAPEX executado, lote 18, 23% do CAPEX executado e lote 21, 39% do CAPEX executado. Aqui a gente tem uma ideia do custo da dívida, né? Como é que é barata a captação da dívida, IPCA mais 2,16, IPCA mais 2,18, NTNB mais 0,85 de spread, no caso do lote 21. Então assim, a gente tem uma dívida muito barata e a gente tem 29%, a gente consegue ver na tabela aqui de cima, né, no gráfico aqui de cima, total do CAPEX realizado, 1,1 bilhões, 29% do total. Então ainda deve investir mais para conseguir terminar as linhas, deve aumentar ainda um pouco o endividamento dela, porque ela ainda tem o operacional para vir gerando resultado, né? Então ela investe primeiro, a dívida vai gerar um custo e depois que ela vai começar a gerar o resultado operacional. Só quando ela termina a linha é que ela começa a receber a RAP, que é a receita anual permitida, que é a remuneração da linha de transmissão. Cronograma de vencimento da dívida, a gente vê que as dívidas vencem a maioria lá depois de 2023, que é quando ela já vai estar recebendo o fluxo de caixa da transmissão. Lembrando que quem paga a RAP, pessoal, não é o governo, então ela não tem risco do governo não pagar a RAP para ela. Quem paga a RAP é o sistema energético inteiro. Então, todas as negociações na CCE, conforme elas vão sendo realizadas, a empresa recebe uma parcela dessa transmissão de energia por ter disponibilizado a linha para a energia passar. Então não tem risco de default por parte do governo ou qualquer outra instituição. É um risco basicamente de contraparte de existência do sistema de energia elétrica. A gente vê aqui que a maioria da dívida está atrelada ao CDI, uma parte a TJLP, pré-fixado, IPCA e dólar. Então, a estrutura de capital da empresa está bem ok na minha avaliação ainda, de moderado para baixo, a dívida bruta de 7,7 bi, um caixa de 3,2 bi, uma dívida líquida de 4,6 bi, conforme a gente já viu, dívida líquida sobre EBITDA de 2 vezes, dívida bruta sobre PL 0,51, um patrimônio de quase 9 bilhões de reais. Aqui eu sempre gosto de olhar o resultado trimestral da empresa dos últimos trimestres, né? Então a gente vê aqui uma certa sazonalidade aqui no primeiro trimestre. Normalmente o terceiro e o quarto trimestre do ano são os trimestres mais fortes da empresa. E também sempre gosto de ver esse gráfico aqui de longo prazo. Então desde 2002 o resultado da empresa, desde antes dela entrar na bolsa, se eu não me engano ela abriu capital em 2005, 2006. Então a gente vê que a empresa vem em constante evolução, né? Vem crescendo mais a sua receita e o seu resultado operacional do ano de 2012 para cá, principalmente através dos novos investimentos que a empresa vem fazendo. Mas a gente vê também que é comum a empresa ficar vários anos com resultado lateralizado, né, pessoal? Ali desde 2006 até 2010, 2011, os resultados praticamente de lado. A gente tem ali 2015, 2016. Ali em 2016 provavelmente essa queda foi por causa do GSF. Foi aqui que o GSF começou a ficar estruturalmente negativo. Algumas empresas sofreram bastante porque não estavam acostumadas a ficar descontratadas. Então tinham que comprar energia no mercado spot mais caro do que elas tinham no contrato para vender. Conforme eu falei, a SGT se prejudicou bastante com isso. Mas a gente vê aqui uma certa crescente, né, da receita da empresa de 2010, 2011
para cá. 2019 só tem os 2 primeiros trimestres, por isso que está aqui pela metade, mas é esperado que tenha um resultado aí próximo ao ano de 2018. Então a gente pode esperar da EDP ela começar a dar resultado daqui 2, 3 anos, né? O resultado dela vai aumentar bastante nos próximos 2, 3 anos, ali até 2021, 2022, quando as linhas de transmissão ficarem prontas e ela começar a receber a receita. Então a gente pode até esperar talvez uma leve piora por causa da parte financeira nos próximos anos. Muito investimento, pagando juros da dívida, juros baixos, né? Mas querendo ou não, alguns juros, e o resultado vindo só lá na frente. E a empresa também ainda tem espaço para tomar mais dívida e para adquirir novas linhas de transmissão ou geração ou distribuição conforme ela julgar necessário. Então avalio ainda que a empresa consegue crescer mais ainda através de endividamento, porque ainda está no nível razoavelmente saudável. A gente consegue ver aqui os investimentos até 2018, então a empresa investindo basicamente mais do que a depreciação e amortização, o que evidencia de alguma forma o crescimento da empresa, né? Investimento e crescimento. De 2019 para frente, provavelmente a gente pode esperar um aumento tanto do CAPEX em relação à depreciação e amortização, quanto do CAPEX em relação ao fluxo de caixa operacional. Normalmente a gente não tem uma distorção tão alta do CAPEX em relação à depreciação e amortização nesse tipo de empresa, porque a depreciação e amortização é muito grande, né? Se você olhar lá na linha da DRE, a depreciação e amortização ela é bem alta. Então, mesmo que ela esteja investindo, você não vai ver uma depreciação, um CAPEX em relação à depreciação e amortização tão alto assim quanto de outras empresas. Fechamento aqui eu sempre gosto de mostrar o histórico da cotação e o lucro por ação, né, ajustado. Aqui o lucro por ação às vezes ele dá algumas distorcidas, porque a gente tem às vezes alguns não recorrentes, a gente tem equivalência patrimonial por causa das investidas que a empresa tem, mas no longo prazo a gente vê que conforme o lucro por ação vai andando, as cotações também vão andando. Então a EDP e a maioria das empresas de energia elétrica, o ganho que você tem, ele vem de duas formas. Uma através dos dividendos, quando a empresa distribui tudo, outra através do crescimento inorgânico dos investimentos que ela retém do lucro. Então ela vai lá, compra uma usina, ganha um leilão da usina, ou enfim, desenvolve uma usina, ou ela participa de um leilão de uma linha de transmissão e faz um investimento na linha. Então ela só consegue crescer fazendo investimento naqueles novos projetos que ela já tem uma previsibilidade bem alta da TIR. Então normalmente tanto a empresa distribuindo os dividendos quanto ela retendo os dividendos para comprar novos projetos, você vai ter o retorno daqueles projetos que ela está investindo. Você dificilmente vai ter um retorno muito distante daqueles projetos que estão embaixo das empresas de transmissão, de geração e de distribuição. Bom pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, isso gera muito valor aqui pro canal, ajuda bastante o canal a crescer, então se você gostou do vídeo, compartilhe lá com seu amigo e eu vejo vocês no próximo vídeo.